Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Matheus e hoje vou comentar brevemente sobre mais um mangá. O vídeo será sobre Happiness, do Shuzo Oshimi. Como de costume, será um vídeo sem spoilers, então vamos para o vídeo. Esse mangá tem um dos melhores inícios de história que já vi no universo da HQs. Todos os elementos apresentados são muito interessantes, mesmo utilizando-se essencialmente de uma premissa que é bastante básica e até mesmo um pouco batida. O autor consegue fazer uma obra bastante estilosa e principalmente única. Aproveitando que já comentei sobre a premissa, ela é a de Corpo Estranho. O personagem principal se transforma em um ser completamente diferente e tem que fazer a sua adaptação de um ser humano normal ao seu novo contexto. Esse subgênero existe desde clássicos, como Metamorfose do Franz Kafka, até mesmo obras mais modernas, como Tokyo Ghoul e Parasite. Enquanto o roteiro está nesse momento inicial, do protagonista transformando-se em um vampiro e tendo que lidar com essas diferenças, a execução é muito boa. Ao mesmo tempo que estabelece um ritmo bem cadenciado, instiga o leitor a querer saber mais sobre os mistérios e problemáticas dos personagens que inicialmente parecem ser bem interessantes. Desde o começo, apesar desta não estar tão clara, dá para perceber que Happiness quer passar alguma mensagem para o leitor. Apesar de inicialmente não dar para entendê-la, é perceptível que o meio utilizado para transmiti-la são as relações interpessoais entre os personagens. Tratando-se de ficção, esse recurso pode ser uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que pode ser utilizado para melhorar e engrandecer uma narrativa, também pode estragar alguns pontos bem trabalhados e ser a ruína da mesma. Então, qual dessas duas possibilidades é o caso de Happiness? Eu creio que elas sejam um pouco das duas. Os personagens, em geral, têm e expressam muito seus sentimentos, interagem bastante e têm reações proporcionalmente intensas com os acontecimentos desencadeados. Entretanto, por causa da maneira que isso é colocado na história, acaba por gerar um problema. Todo mundo apresentado é extremamente excepcional. Utilizando como exemplo Monster do Naoki Urasawa, o protagonista tem que viajar para localizações específicas dentro do contexto de um país inteiro, em alguns momentos até mais longe que isso, para encontrar pessoas excepcionais que fazem a história caminhar. Entretanto, em Happiness, no contexto de basicamente um bairro, praticamente todos os personagens apresentados vão ser uma pessoa dessas. Se fosse o caso dos personagens secundários seriam um pouco mais bem desenvolvidos, era algo que eu provavelmente deixaria passar com uma certa facilidade. Porém, sem esse desenvolvimento apropriado, essa inconsistência fica muito evidente, principalmente na parte final, em que todo mundo se importa demais e, inexplicavelmente, são aficionados com todos os personagens e acontecimentos, mesmo que seja algo que não os afete diretamente. Por conta disso, como tudo parece estar em uma escala enorme, nada chega a ser um pico ou um clímax. É como se o inteiro fosse importante demais e por conta disso, na verdade, nada importa. Traduzindo, seria como se você fizesse aniversário todo dia. Não haveria razão para comemorar, porque não é diferente dos outros dias. Além disso, há vários personagens cujas motivações não fazem sentido no contexto da história, e também temos o caso de uma súbita mudança de regra para os vampiros, tornando os principais eventos da primeira metade irrelevantes e praticamente nulos. Já deu para falar bastante, agora, se eu tivesse que destacar o que eu entendo enquanto problema central da obra, é que ela se distancia muito do seu começo. Não querendo dizer que ela teria necessariamente que permanecer e ser limitada nisso. Porém, ao decorrer da história, dá para perceber que resta muito pouco da premissa original e que ela não é adequadamente desenvolvida. Gradualmente, abre-se espaço para um outro tipo de história bastante diferente que, levando em consideração os pressupostos os quais foram apresentados, na minha opinião, não funciona adequadamente para preencher as lacunas existentes. Isso fica mais evidente depois do volume 4, em que ocorre uma série de acontecimentos os quais não são muito críveis e que você é forçadamente obrigado a relevar para continuar a leitura. Em algum deles, inclusive, dá para perceber que o autor fica meio que perdido entre fazer uma história mais realista ou alegórica. Não que ser uma história alegórica seja algo ruim. O autor tem todo o direito de escrever uma narrativa assim. É algo que, com o devido aprofundamento e trabalho, pode funcionar muito bem. Tomando como exemplo o One Shot, Nijigahara Holography,
do Inyo Asano que é muito bom. O problema aqui é que o autor deveria deixar mais claro que tipo de história ele pretende contar. Dá pra perceber que ele está escrevendo uma história que tenta ser realista, porém, quando é conveniente, o autor utiliza alguns aspectos que são alegóricos. Durante a leitura, isso gera um certo estranhamento e dá a impressão que o mangá tem uma grave crise de identidade, tentando ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, sem nem ser uma delas direito. Essa confusão fica um pouco maior se considerarmos que a parte artística visual do mangá, apesar de ser muito bonita, também tende para uma estética que bebe um pouco da fonte do surrealismo e do naturalismo. Até mesmo a forma metafórica, a qual alguns dos temas são abordados, dão essa impressão de alegoria. Aliás, já que estou destacando as coisas que eu acho problemática, outro deles é o tamanho do mangá. Embora para quem acompanha mangás muito grandes como One Piece ou Hajime no Ippo, 10 volumes não pareçam muita coisa, certamente Happiness faz esses 10 volumes parecer muito menos. Não parece que contei tanta história quanto é possível se contar em tudo isso. Fiquei com a impressão que poderia ser algo bem menor e mais sucinto. Parece que em alguns determinados momentos o autor enrola só para alongar propositalmente algo que não precisaria ser desse jeito. Ademais, já chegando na conclusão da história, ela começa a envolver coisas grandes demais, que apesar do tamanho do mangá, não tem tempo para ser adequadamente trabalhadas, já que o autor gasta com coisas que não precisariam ser tão bem trabalhadas assim, e só resta um grande vazio e sentimento que nada do que aconteceu realmente importou muito. Sei que fiz algumas críticas que talvez possam ser um pouco duras, porém, fora esses detalhes que particularmente incomodam-me um pouco, acho Happiness um mangá muito bom e principalmente muito único. Infelizmente, ele, apesar de parecer que quer passar uma mensagem, ele não consegue deixar clara e ao fim do mangá eu sinto que eu não a entendi bem. Talvez parte por deficiência minha, mas o texto realmente não ajuda. De qualquer modo, eu recomendo a leitura do mesmo. É um mangá muito bom, principalmente no começo. Por último, eu gostaria de destacar que eu li pela edição física nacional da New Pop. Eles têm um papel muito bom, então a arte fica muito bonita, a tradução é direto do japonês. É realmente a melhor experiência que você pode ter para ler o mangá. Inclusive, sempre que puderem, apoiem as editoras nacionais, compre o original, enfim. Se gostarem, deixem um like no vídeo, se inscrevam para não perder nenhum dos próximos vídeos no canal. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, Pietra Flores e o Guilherme dos Santos Souza. Se você quiser e puder nos apoiar, é em catarse.me/mecaômega. E acho que foi isso. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa, só conversa com a gente aqui nos comentários, a gente pode discutir qualquer coisa. E até a próxima.